Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus volta a perguntar por mais 2 vezes. E Pedro responde a mesma coisa. Jesus está perguntando se Pedro realmente ama mais que os peixes, mais que as redes, mais que os barcos, mais que a comida, mais que a profissão, mais que a carreira dele. E Pedro responde que sim. Podemos falar de algumas diferenças entre a carreira e o chamado de Deus. Hoje, muitas pessoas fazem da carreira delas o seu altar, no qual sacrificam suas vidas. Claro que podemos ter uma carreira que é o nosso chamado, porque realmente o que fazemos serve a Deus e aos outros. A nossa carreira pode ser um instrumento de Deus, mas nem sempre é assim. O chamado é aquilo que fazemos para Deus, mas muitas vezes o chamado é substituído pela carreira a qual ameaça ser o nosso Deus. O chamado não é só trabalhar para Deus, também é trabalhar com Deus. A carreira é algo que nós escolhemos. O chamado é algo que recebemos. A carreira promete status, dinheiro, poder. O chamado promete dificuldades, sofrimentos e a oportunidade de ser instrumento de Deus. A carreira é temporária e termina em aposentadoria. O chamado vai até morrer e o legado perdura para toda a eternidade. Por isso Jesus fala a Pedro: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: segue-me. Temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que seguiram carreira e outros que seguiram o chamado. Por exemplo, o faraó tinha carreira, mas Moisés tinha um chamado. Potifar tinha carreira, mas José tinha um chamado. Amã tinha carreira, mas Esther tinha um chamado. Ahab tinha uma carreira, mas Elias tinha um chamado. O rei Agripa e Berenice, Festo, tinham uma carreira, mas Pedro e Paulo tinham um chamado. Pilatos tinha uma carreira, mas Jesus tinha um chamado. Agora, cada um de nós precisa perguntar-se: nós estamos somente exercendo a nossa carreira ou também vivemos o nosso chamado?